Oi, pandinhas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de make e fala. Primeiramente eu queria pedir desculpas que eu sumi por meses. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então eu vou fazer uma make básica aqui, porque eu sou iniciante, gente, já avisando que eu não sou nenhuma profissional, que eu não sei maquiagem. Na verdade, eu entrei nesse mundo de maquiagem agora. Eu sempre gostei, mas eu sempre fui uma pessoa meio insegura, enfim. Mas agora eu decidi me arriscar e vou começar a fazer mais maquiagem. Eu estou aqui na minha penteadeira. Ignorem o cenário atrás, que tá meio um caos. Eu tava mexendo aqui, comecei a organizar meu guarda-roupa, guardei todas as roupas, mas ficou umas coisas ali que é de papel, caderno, essas coisas que eu não olhei ainda, então só coloquei um pano por cima para não ficar feio no vídeo. Mas vamos começar. Eu vou, por mais que eu esteja com isso, o meu cabelo ainda fica relando um pouquinho no meu rosto. Então eu vou colocar essa tiarinha que eu tenho aqui pra fazer a make, que ó, vocês podem ver, ela leva meu cabelo todo pra trás, né? Vai ficar meio estranho. Vai ficar meio estranho meu cabelo assim, mas é o que temos. Eu espero que o áudio esteja bom, né? Então vamos lá. Pra começar a maquiagem, eu já lavei meu rosto normal com sabonete. Então eu vou usar essa água micelar aqui da Dermachen, acho que é assim que fala. Enfim, vou usar isso daqui no rosto. Vou pegar aqui. Eu uso esses algodão de disco, eu gosto bastante deles. Enfim, eu coloco um pouco aqui no algodão e vou passando no rosto. Pra caso, sei lá, eu sempre gosto de fazer isso mesmo depois que eu já lavei, porque eu sinto que limpa mais e também hidrata mais a pele, né? Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô usando o celular como espelho, até porque ele tá na frente do espelho da penteadeira, então não dá pra ver muito. E ele fica mais claro também. E eu também tenho um espelhinho aqui de mão, qualquer coisa eu olho nele. Tá bem sujo, por sinal. Mas por enquanto eu vou olhando na câmera, quando for algo mais, como fala, específico, que eu preciso olhar mais próximo, aí eu olho no espelhinho de mão. Para preparação da pele, para receber a maquiagem, eu vou usar esse hidratante da Believe, não sei como fala, que é anti-oleosidade. Esse daqui. Ele não tá focando, gente, mas ele é um creme hidratante facial anti-oleosidade. Ele tem o ácido salicílico e extrato de aloe vera. Então eu vou usar ele, porque como eu disse, meu rosto é bem oleoso, então vai ajudar. Vou usar também essa blindagem da Pop. Essa daqui ela é famosinha, todo mundo conhece, né? Vou usar esse primer da Ruby Rose, que eu amo, gente, que é o primer de silicone. Inclusive tá acabando, quero comprar outro. Então vamos lá, vou passando aqui e vou falando pra vocês. Eu gosto desse creme, gente, que ele é bem... Vamos falar... Ele é bem fluido, sabe? Bem molinho. E ele rende bem. Ele rende muito bem. Mas, enfim, vamos começar o porquê que eu parei de gravar aqui pra vocês. Primeiro, eu sou uma pessoa CLT, né? Vou usar essa base da minha make. Ela é uma base antioxidante multifuncional, auxílio na hidratação, efeito mate. Ela tem rosa mosqueta e ácido hialurônico. A minha cor é a cor 8, chocolate escuro. Eu gosto de começar espalhando com pincel. Vou usar esse pincel novo, gente, também da Ruby Rose, da linha Glass deles. Né? Então vou usar ele para espalhar a base. E depois eu venho dar no acabamento com a esponjinha, gente. Ó, essa esponjinha parece uma pera, mas é um abacate, tá, gente? Numa loja que eu fui, tava vendendo várias de frutinha. Eu queria comprar as outras frutinhas também, mas tava R$10 cada e tinha, sei lá, umas 6 diferentes. Então eu peguei mais essa, né? Que tem um formato um pouco mais tradicional. E quem sabe mais pra frente eu procuro na internet, a ver se eu acho mais
em conta e eu compro o resto. Ela já tá úmida e ela é bem fofinha, gente. Eu vou usar a primeira vez aqui com vocês. Depois disso foi acontecendo muitas coisas. Meu avô ficou bem doente e a gente ficou... Aí isso foi entrando preocupação. Meu avô, ele tinha câncer de estômago, né? E ele fazia químio e foi... só que o câncer foi se espalhando e tal. Aí ele tinha daí foi fechando o estômago dele, tinha um exame para ele fazer, mas o convênio estava falando que não tinha vaga, não estava querendo liberar, e era um exame muito importante que era para abrir o... Eu desço um pouco assim, gente, para ficar bem uniforme. Parece que fica mais alaranjada, mas depois ela vai assentando, vai ficando no tom certo, no meu tomzinho certo. Enfim. Aí o convênio não tava querendo liberar para ele fazer, falando que não tinha vaga e tal. A gente tentou várias coisas. E a gente, né, minha mãe, meu tio tava indo atrás, né, disso daí. Meu primo, enfim, eles estavam indo atrás, ver o que podia fazer para agilizar. E ele teve até para fazer um exame, ele teve que pagar no particular, porque o convênio falava que não tinha vaga. Isso que ele pagava muito caro do convênio. E chegou uma hora que que ele não estava conseguindo se alimentar direito por conta disso. Aí agora eu vou dar um acabamento aqui com a esponjinha, que é que eu gosto. O acabamento dela, assim. Então, gente, aí meu avô não estava conseguindo se alimentar por conta do estômago dele tá fechando por conta do câncer. O convênio não liberava como fala? Não liberava para ele fazer o procedimento lá que precisava para abrir o estômago e ele acabou indo para sonda. Teve que começar a se alimentar por sonda, né? Ele teve que começar a se alimentar por sonda. Ai, nem mostrei o corretivo que eu tô usando, gente. Esse é da Max Love. Esse daqui. A minha cor é 105. Esse aqui que eu tô usando. Enfim. Aí ele começou a se alimentar por sonda. Só que também não tava resolvendo muito. Aconteceu outras questões aí que é um pouco mais pessoal, que não dá pra mim trazer aqui. Mas, enfim. Ó, gente, eu gosto de aplicar o corretivo nessas áreas. Eu vou usar essa esponjinha, gente. Ela tá assim, ó, mas é manchada, tá? Não tá suja. Só que ela não tá úmida. Vou pegar uma bruma. Ó, vou pegar essa bruma aqui pra umedecer ela. Que eu gosto de passar tudo com a esponjinha úmida. Aí aconteceu outras coisas lá. Meu avô tava se alimentando por sonda. E não tava dando muito certo, né? Eu vou dando batidinhas assim e trazendo ele aqui pra cá. Enfim. Aí, gente, meu avô ficou, acho que 15 dias se alimentando por sonda. E teve um dia que minha mãe foi lá com meu pai e meu tio para trazer ele aqui para casa, para minha mãe é enfermeira, né? Para minha mãe poder cuidar dele de ficar mais perto, mais próximo dele, né? Só que quando minha mãe chegou lá, meu avô, ele tava muito debilitado, gente, muito mesmo, pra vocês terem noção. Eu acho que meu avô tava pesando, eu chutei, acho que uns 40 quilos, meu avô tava pesando. De tão debilitado, de não tá conseguindo se alimentar e tal. Aí, como minha mãe viu que ele tava bem debilitado, com o olho amarelo,
Aí eles decidiram levar o meu vô pro hospital. Chegando no hospital, vou fazer a minha sobrancelha agora. Então, eu gosto de vir com um cotonete e um demaquilante. Eu uso esse aqui, ó. Pra vir tirando a base que ficou na sobrancelha. Vou usar o espelhinho aqui. Enfim, gente, tá na minha frente. Aí viram que meu vô tava bem debilitado, levaram ele pro hospital. Isso foi numa sexta-feira. Levaram ele no hospital, lá fizeram um monte de exame. Meu vô, a pressão dele não subia, não estabilizava, não estava com a pressão muito baixa, o rim estava parando, a glicemia dele estava muito baixa, e eles davam um monte de, acho que é glicose que fala, gente, se eu falar alguma coisa errada aqui, desculpa que eu não entendo os termos, mas eles davam uns negócios no soro pra ele, né? E o corpo dele meio que absorvia tudo meio que sumia do corpo dele, enfim. Não sei explicar pra vocês direito, só sei que o tratamento não tava dando certo. Aí eles estavam tentando de tudo, só que eles já falaram pra família, ó, não tem muito o que a gente fazer. E não tem muito o que fazer, ele já chegou muito debilitado e tal. Mas a gente sempre tem fé em Deus, né? Deus é o médico dos médicos. Enfim, a gente sempre orando e tal. Gente, vou usar essa pastinha da Melu, né? Pra pôr a sobrancelha no lugar. Aí eu pego um pouco assim, ó. Pego assim e vou penteando a minha sobrancelha. Enfim, gente. Aí eu acho que, se eu não me engano, foi no sábado. Foi no sábado à tarde. Ele foi pra UTI, né? Tiveram que mandar ele pra UTI. Enfim, aí veio a notícia pra gente que não tinha realmente mais o que fazer, que meu vô tinha provavelmente horas de vida, não tinha mais o que ser feito. Aí na segunda-feira mandaram ele pro quarto, porque para não ficar ocupando vaga no UTI, porque falaram que não tem mais o que fazer e ele ficar no UTI só vai estar ocupando vaga de outras pessoas. Ah, gente, para preencher a sobrancelha, eu vou usar essa pastinha da Avon. Na cor castanho escuro. Esse é o chanfrado, ó, gente, ele tá até sujinho já, que eu só uso ele. Aí na segunda, mandaram ele pro quarto, falaram que não tinha muito o que fazer. E aí ficava revezando entre minha mãe e minha tia pra ficar lá com ele, pra ficar de acompanhante lá. Na quarta-feira, minha mãe foi lá ficar com ele, que ela sempre ficava à tarde com ele. Aí ela foi, levou cortador de unha, cortou a unha dele, sabe? E meu avô, gente, ele não tava nem abrindo o olho. Tipo assim, ele tava. Como que eu falo? Ele não tava em coma, ele só ficava de olho fechado, mas ele escutava o que a gente falava e tudo. E ele não tava falando, né? Aí na quarta-feira, a igreja que a gente frequenta, que é a congregação, tem culto online de quarta-feira. E ele, toda quarta-feira, ele assistia o culto online. E daí minha mãe pegou e colocou no radinho pra ele. No radinho não, acho que foi no celular. Ó, gente, eu vou usar esse corretivo aqui pra demilitar a sobrancelha, que é da Grécia, que eu comprei cor errada e ele fica quase do meu tom. Então eu uso ele pra delimitar a sobrancelha.
que eu não gosto com o corretivo mais claro, eu gosto com o corretivo da cor da pele. E eu vou usar... Ai, esse pincel, isso aqui. Vou usar esse pincel, que, gente, meus pincéis tão sujos, tô precisando lavar eles. Porque eu fico testando fazer make aqui e fico treinando, né? Mas, enfim. Aí, minha mãe colocou no celular dela o culto online. Ai, tá na minha frente de novo, né? Enfim, gente. Aí, minha mãe colocou o culto online pra ele assistir. Aí, ela falou que ele abriu o olho. Na hora que começou o culto, que ele ouviu o culto inteirinho. A palavra. E a hora que foi finalizando o culto, ele foi fechando o olho devagarzinho. Ele pediu, chamou ela por perto, pediu para segurar a mão dela e foi escutando no finalzinho do culto e foi fechando o olho. Foi. E ele foi indo, ouvindo o finalzinho do culto. Meu avô, ele é uma pessoa muito. Como fala? Muito crente, né? Ele cria muito em Deus. Ele era um. Todo mundo tem seus defeitos, tudo, né? Ele também tinha, assim como todo mundo. Mas ele. Não importasse como ele estava, ele sempre falava de Deus, sempre entregava tudo nas mãos de Deus, que fosse feita a vontade de Deus, enfim. E a gente percebeu que ele já estava cansado, ele estava sofrendo muito. Então, eu vou só voltar aqui, gente, consertar que eu passei um pouquinho aqui. Vou usar esse aqui, ó, de contorno, gente, da Ruby Rose, Smooth Contour. Não sei falar, gente, é um contorno cremoso. E eu gosto de usar esse aqui, que como ele é mais fininho assim, ó, fica mais fácil pra demilitar o lugar e esfumar também. Ele é bom pra esfumar. Mas enfim, gente. Aí aconteceu outras coisas também. E eu tenho crise de ansiedade. Não sei se eu já falei aqui no canal pra vocês. Mas eu sofro com ansiedade. Então aí eu comecei terapia, comecei a tomar remédio. Gente, eu não sei se eu passo no lugar certo, tá? Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada dessa make, ignorem. Não sou referência nenhuma, muito pelo contrário, eu sou referência do que não fazer. Eu estou um pouco melhor agora, né? Tô aceitando um pouco mais. O que ajuda é que saber que ele tava sofrendo muito, né? E sabe que ele descansou, que agora ele não tá mais sofrendo. Mas, como eu disse, é difícil a gente perder alguém que a gente ama. Né? E eu não tenho vô, ele é pai da minha mãe, né? E eu não tenho vô por parte de pai. Eu gosto de pegar um pouquinho do contorno assim, ó. E passar um pouquinho assim. Só pra dar uma, sei lá. O olho, gente, eu não vou fazer nada aqui com vocês, porque eu não enxergo desse olho aqui. Então, se eu fechar esse olho pra fazer ele, eu não vou enxergar nada. Então, eu não faço nada demais no olho. Aí eu só dou uma passadinha assim com contorno mesmo. E agora sim, o blush. Eu vou usar o blush líquido da Belly Angel, que é desse daqui, desse aplicadorzinho. O meu é a cor... Mas enfim, gente. Então, aconteceram muitas coisas, né? E o que me paralisou mais, digamos assim, foi a perda do meu vô.
Então por isso que eu não voltei mais a fazer vídeo aqui pra vocês. Vou usar o pó translúcido da Ruby Rose. Vou usar essa esponjinha que vem aqui pra concentrar mais. Mas enfim, agora eu pretendo voltar sim. Por mais que minhas férias tá acabando, eu vou dar um jeito de manter uma constância aqui com vocês, né? Tentar postar pelo menos, sei lá, um vídeo por... Como fala? Um vídeo por semana, pelo menos, né? Queria postar mais, mas... Vou usar esse aqui, gente, pra espalhar. Eu pego um pouco assim, ó. Tiro o excesso e vou espalhar esse aqui que já tá no rosto. Vou vir com um pincel pequenininho também de olho pra selar o contorno que eu passei no olho. Eu gosto desse pó da Ruby, que ele é bem... Como fala? Bem fininho. Agora eu vou usar, gente, esse contorno em pó da Ruby Rose. Pó bronzeador, né? Só que eu comprei na cor errada. Ele é muito clarinho pra mim. Então, esse eu uso um pouco mais. Pra devolver. Porque o outro eu uso menos, né? Porque eu tenho medo. E daí esse eu uso um pouquinho mais. Ó. Mas aqui ele já tá bem marcado. Parece que manchou. Enfim, só pra devolver um pouquinho da cor do outro. Agora eu tô em dúvida se eu uso esse tool da Ruby Rose ou se eu uso esse tomzinho aqui. Tem esse que ele já é blush iluminador, ó. E eu gosto de usar os dois juntos. Eu misturo os dois. Vou usar... Vou usar esse pincelzinho aqui. Aí eu gosto de pegar assim, ó. Os dois. E passar. Que daí já fica um blush iluminado. Olha a corzinha que fica. Uhum. Eu gosto dessa cor. E ele já fica iluminado. Iluminador, gente, eu vou usar esse mesmo. Já deu um blush, uma meio iluminada, né? Mas eu gosto de pegar ele um pouquinho com o dedo e passar aqui. Ó. Que dá aquela iluminada a mais. Acho que eu vou usar a máscara da Nina Secrets, a Super Bold. Gosto bastante dela. Mas então, gente, continuando. Eu vou passar olhando aqui. Eu quero sim continuar trazendo conteúdo para vocês, até porque eu quero trabalhar com a internet, sim. Não digo que como profissão eu ainda não sei se eu quero trabalhar só da internet algum dia, mas eu quero me empenhar, sim. Eu tô até vendo cursos para fazer, para melhorar meus vídeos, melhorar edição.
Ó, a diferença de um lado pro outro com máscara. Gente, eu sempre acabo borrando. Acabei borrando aqui em cima, mas enfim, ignorem, depois eu limpo. Aí eu quero voltar assim com o canal, quero crescer com o canal, quero trabalhar com isso, melhorar minhas edições. Por enquanto, eu tenho só o celular, então eu gravo com o celular, eu edito com o celular. O editor, inclusive, se vocês tiverem dica de algum aplicativo para editar vídeo, aqui, deixa aqui nos comentários, por favor. Eu uso aquele InShot, acho que é assim que fala. E eu gosto bastante dele, mas assim, ele não tem, como fala, muita opção, ou sei lá, não sei se eu não sei mexer muito bem com ele. E aí eu queria dicas, né, para eu poder fazer uma edição mais legal para vocês. Né, gratuito, por favor, porque no momento não tenho dinheiro para pagar nenhum. Ai, gente, eu gostei assim. Eu tô pensando em passar um lápis marrom. Só pra dar uma marcadinha a mais. Olha a diferença de um olho pro outro. Gente, eu amo essa máscara da Nina. Olha isso. Vou usar o lip tint um pouquinho e depois eu passo algum gloss por cima. Eu vou bem ao pouquinho. Olha, gente, o pouquinho que eu apliquei. Eu vou bem devagar com ele, porque, né? Só que aí no vídeo pra vocês ele fica muito mais escuro do que normalmente tá. Aqui ele tá bem mais esfumadinho. Eu tô em dúvida, mas acho que eu vou passar esse de uva da Quem Disse Berenice. Deixa eu ver. Gostei aqui, mas olhando no vídeo, eu não curti muito não. Porque o vídeo muda a cor. E no vídeo o lip tint ficou muito forte. Tá muito vermelha. Mas se vocês verem pessoalmente, minha boca não tá vermelha desse jeito. Então eu vou mudar. Vou tirar o máximo que eu conseguir, porque esse tint ele gruda mesmo. E vou usar o de chocolate da Fran, que aumenta a boca um pouco. Gostei mais. Gostei mais. Como já tinha o fundinho vermelhinho, né, por causa do tint, ficou bem melhor. A make tá pronta. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam para uma iniciante. Acho até que ficou legalzinho. Poderia dar uma caprichada no olho, poderia. Mas como eu disse, eu não enxergo desse olho aqui, então fica mais difícil. Mas ó, gostei. Não pesei no blush dessa vez, porque eu sempre peso no blush. Mas dessa vez eu até que achei ele bem discretinho. E o cabelo tá assim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Então eu vou tentar manter uma constância aqui com vocês. E quero gravar mais vídeos de make, quero gravar mais enxoval, que eu já comprei bastante coisas. Quero gravar, enfim, meu dia a dia, livros, minha estante de livros, que tá linda, maravilhosa. Não mostrei mais pra vocês. Comprei bastante livros desde a última vez que eu gravei pra vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe sugestões aqui embaixo do que gravar.
Se vocês tiverem algum editor. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!